No final da década de 1980, o Havaí passou a sediar o Pro Bowl da NFL, enfrentou as tempestades do furacão Eva e atingiu uma população de 1 milhão de habitantes. Mas talvez ofuscando tudo isso esteja o fato de que, nesse período, o Havaí teve seu segundo assassino em série, que foi ainda mais notório e mortal do que o primeiro. Embora já tenham se passado quase 4 décadas desde que ele atacou pela primeira vez, o caso do estrangulador de Honolulu continua sem solução. No dia 29 de maio de 1985, Vicky Purdy saiu para curtir a noite com suas amigas no bairro de Waikiki, em Honolulu. Com apenas 25 anos, Vicky trabalhava em uma locadora de vídeos adultos e era casada com um piloto de helicóptero do exército chamado Gary. O casal estava junto desde que Vicky tinha 20 anos e havia se mudado para o Havaí há menos de 18 meses antes de sua morte. Vicky foi vista com vida pela última vez por volta da meia-noite, quando ela foi deixada no Shorebird Hotel de táxi para que pudesse pegar seu veículo no estacionamento do hotel. Quando ela não voltou para casa, seu marido, Gary, tentou entrar em contato com ela através de um sistema de pager telefônico, mas suas tentativas de contato ficaram sem resposta. Dirigindo pela cidade à procura dela, Gary encontrou o carro de sua esposa ainda no estacionamento do Shorebird, mas não havia sinal de Vicky. Na manhã seguinte, porém, os piores temores de Gary foram confirmados. O corpo de Vicky foi encontrado em um barranco com vista para a Carrie Lagoon, perto da Lagoon Drive. Apesar de ainda vestir o macacão amarelo com que saiu de casa na noite do dia 29, Vicky estava sem roupa íntima, com as mãos amarradas atrás das costas e havia sofrido agressão sexual. A causa da morte foi determinada como estrangulamento por ligadura. Notavelmente, Gary disse ao Honolulu Star Bulletin que sua esposa era, abre aspas, uma pessoa muito forte e não alguém com quem se deva mexer. Afirmando que, no início do casamento, quando surgiam problemas, ela, abre aspas, me deu uma surra. Ele também descreveu a jovem de 25 anos como esperta, dizendo que ela sabia em quem não confiar. Isso tornou o ataque a Vicky mais surpreendente e gerou especulações sobre a participação de mais de uma pessoa. Gary sugeriu que seriam necessárias ao menos 2 pessoas. Dada sua força física e determinação, outra informação interessante é que 2 mulheres foram esfaqueadas até a morte no local de trabalho de Vicky apenas 1 ano antes de sua própria morte. E inicialmente levantou-se a hipótese de que esses crimes estivessem ligados. Por mais de 6 meses após a morte de Vicky, o estrangulador de Honolulu, como seria conhecido, manteve-se discreto. Ele não atacou novamente até 14 de janeiro de 1986. Regina Sakamoto, uma adolescente nascida no Kansas, foi ouvida pela última vez às 7h15 da manhã do dia 14. Conhecida como tímida, mas amigável, a jovem de 17 anos era muito próxima da mãe e participava das atividades escolares. O irmão dela, Omar, a descreveu como brincalhona, divertida e amiga de todos. Ela planejava frequentar a Universidade do Pacífico do Havaí após o verão, tendo perdido o ônibus para a escola. Na manhã de 14 de janeiro, Regina ligou para o namorado e informou que se atrasaria. Testemunhas a viram pouco tempo depois esperando o próximo ônibus, mas a jovem de 17 anos nunca chegou à escola. Na manhã seguinte, o corpo de Regina foi encontrado na Lagoa Keahi. Ela estava nua da cintura para baixo, com as mãos amarradas atrás das costas com um cordão de paraquedas. Assim como Vicky, ela foi violentada sexualmente e estrangulada até a morte. No entanto, diferente de Vicky, Regina foi deixada parcialmente despida e um dos pés estava amarrado a uma pedra com um fio elétrico. Ainda assim, as semelhanças entre os 2 casos eram impressionantes, tanto que a polícia concluiu rapidamente que Regina e Vicky haviam sido vítimas do mesmo predador. As autoridades lidavam com um serial killer. A terceira vítima do estrangulador foi uma jovem casada e frequentadora da igreja chamada Denise Hughes, descrita por seu supervisor como uma mulher que estava sempre sorrindo. A jovem de 21 anos não apareceu para o seu turno como secretária. Em 30 de janeiro de 1986, apenas 2 semanas após a morte de Regina, a esposa de um marinheiro da Marinha,
O marido de Denise servia em um navio em Pearl Harbor e, por isso, não soube do desaparecimento dela na época. Notavelmente, a jovem de 21 anos ia trabalhar de ônibus, assim como Regina. Em 1º de fevereiro, 2 dias após ela ter sido dada como desaparecida, seu corpo foi encontrado. Ela foi encontrada por pescadores enrolada em uma lona azul no riacho Moana Lua, que deságua na Lagoa Carri. Ela ainda estava vestindo seu vestido azul. Como as demais vítimas do estrangulador, Denise foi estrangulada e suas mãos amarradas com cordão de paraquedas. Ela ficou não identificada por dias, até que seus registros dentários foram enviados ao território continental dos Estados Unidos e confirmaram sua identidade. Há relatos contraditórios sobre se Denise foi ou não vítima de violência sexual. Alguns artigos afirmam que uma autópsia não pôde determinar de forma conclusiva se ela sofreu ou não violência sexual, mas que as autoridades achavam isso provável. Dadas as semelhanças do caso dela com os de Regina e Vicky. Em 5 de fevereiro de 1986, apenas alguns dias depois que o corpo de Denise foi encontrado, o Departamento de Polícia de Honolulu criou uma força-tarefa com 27 pessoas com o objetivo de identificar e prender o serial killer, agora conhecido como o Estrangulador de Honolulu. Os detetives do grupo eram veteranos experientes dos departamentos de crimes sexuais, gerais e homicídios. O Departamento de Polícia de Honolulu também contou com a ajuda do FBI e da Força-Tarefa de Green River, que havia recebido a missão de capturar o criminoso, o famoso assassino em série Gary Ridgway, que se tornou suspeito nos assassinatos de Green River em 1983. Ridgway era conhecido por estrangular vítimas, geralmente fugitivas, trabalhadoras do sexo e outras mulheres e meninas vulneráveis. Membros notáveis da equipe de Green River incluíam Robert Keppel, que ajudou no caso de Ted Bundy, e o agente especial do FBI John E. Douglas. O perfilador criminal por trás do livro Mindhunter, que posteriormente foi transformado em uma série da Netflix, criou um perfil para o estrangulador que o descrevia como um oportunista que atacava mulheres em situações vulneráveis, como em um estacionamento deserto, ponto de ônibus isolado ou durante a noite. Além disso, acreditava-se que o estrangulador não era um perseguidor. Provavelmente, ele seria um morador de Waipahu ou Sand Island, ou talvez trabalhasse lá e dirigisse uma van de carga. Acreditava-se também que ele era branco ou mestiço, tinha entre 30 e 40 anos e não possuía antecedentes criminais. Mais detalhes foram revelados à mídia pelo chefe de polícia, Douglas Gibb, que afirmou: "Ele é um indivíduo que pode estar passando por problemas com namorada ou conjugais. E a escolha das vítimas provavelmente é resultado de oportunidade ou encontros casuais." Após criar a força-tarefa, também foram adotadas medidas como instalar radiocomunicadores nos ônibus públicos para que motoristas pudessem pedir ajuda ou relatar situações estranhas. Apesar disso, o estrangulador continuou a atacar e sair impune por seus crimes. Em 26 de março, Luiz Medeiros se tornou a próxima vítima do estrangulador. A jovem de 25 anos foi descrita pelo Honolulu Star Bulletin como uma mulher que viveu grande parte da vida antes mesmo de saber como vivê-la. Segundo relatos, ela teria deixado a família ainda adolescente, mudando-se para Oahu em busca de independência. Ela só voltou para casa uma vez em 6 anos, e durante o tempo em Oahu, recebeu assistência social, teve pequenos problemas com a lei e morou com pessoas da praia em Macaha. Luísa nunca se casou e tinha 4 filhos. Ela estava grávida de 3 meses do 5º filho quando desapareceu. Poucos dias antes de desaparecer, ela havia voltado para casa brevemente após a morte da mãe. Sua família a descreveu como ambiciosa e determinada a mudar de vida. Ela não queria mais ser rebelde. Estava motivada a mudar. Sua família disse à imprensa que ela finalmente estava feliz. Luísa desapareceu depois de sair do aeroporto, tendo retornado a Oahu da casa de sua família. Ela planejava pegar um ônibus de volta para seu apartamento, mas nunca chegou. Em 2 de abril, uma semana após desaparecer, o corpo da jovem de 25 anos foi achado por trabalhadores perto do riacho Wakali, a 19 quilômetros de onde Denise foi encontrada. 2 meses antes, Luísa teve as mãos amarradas com cordão de paraquedas e estava nua da cintura para baixo. Por causa da decomposição, não foi possível confirmar se ela sofreu agressão sexual. Investigadores observaram que as 3 primeiras vítimas do estrangulador foram deixadas perto do Aeroporto Internacional de Honolulu, região por onde Luísa passou. Isso sugeriu a eles que o aeroporto era uma área importante para o autor do crime, então a polícia posicionou policiais femininas disfarçadas ao redor do aeroporto e da Lagoa Keahi. Mas o estrangulador nunca caiu na armadilha.
a última vítima do estrangulador foi Linda Pesce, de 36 anos, que foi vista pela última vez em 29 de abril saindo de seu apartamento. Quando ela não voltou para casa, sua colega de quarto ficou preocupada, mas o alarme surgiu quando Linda não apareceu no trabalho na manhã seguinte. Ao perceber que o Toyota da mulher de 36 anos estava destrancado e próximo ao viaduto Nimitz H1, a colega de quarto acionou a polícia. Linda foi descrita como Vicky, esperta, de opiniões fortes e lutadora. Seus entes queridos a consideravam despreocupada. E ela passou anos 70 viajando de carona pelos Estados Unidos antes de acabar no Havaí, onde trabalhou como dançarina em uma boate. Assim como Louise, Linda deixou seu lado rebelde para trás depois que deu à luz sua filha. Ao investigar, os detetives logo souberam que, na noite do sumiço, testemunhas viram o Toyota de Linda com as luzes de emergência ligadas. Eles disseram que outro veículo parou ao lado, aparentando oferecer ajuda. O carro foi descrito como uma van americana de cor creme, com letras nos vidros traseiros, embora não esteja claro quais eram essas letras. Testemunhas descreveram ter visto um homem de porte médio, com cerca de 30 e poucos ou 40 anos, que era branco ou pardo. Mas apesar de terem essas informações, as autoridades não conseguiram localizar imediatamente esse indivíduo ou a van. Então, em 3 de maio, Howard Andrew Gay, de 43 anos, entrou em contato com a polícia. Ele disse ter recebido a localização do corpo de uma vidente, informando aos investigadores que estava em Sand Island, pequena ilha na entrada do porto de Honolulu. Gay levou as autoridades aos locais onde disseram que Linda estava enterrada, mas nenhum corpo foi encontrado. Apesar disso, os investigadores revistaram a área e acabaram encontrando o corpo de Linda. Ela estava deitada nua ao lado de uma estrada de terra, mãos amarradas com cordão de paraquedas, bloco de cimento nas costas e parcialmente coberta por terra e detritos. Com a descoberta feita, os detetives voltaram sua atenção para Gay, cuja história eles desconfiavam muito, considerando que o homem de 43 anos se encaixava na descrição física do estrangulador. Ao questionarem sobre o homem, os investigadores souberam que ele era obcecado por uma funcionária de um clube de vela local, que correspondia à mesma descrição geral da maioria das vítimas do estrangulador. Segundo relatos, Gay costumava encarar a jovem e oferecer caronas a ela, que sempre recusava. Ele ficou furioso quando ela recusou sua oferta, mas aceitou carona de um motociclista. Os detetives também descobriram que ele agrediu outra mulher que recusou entrar em seu veículo. 6 dias depois de conhecerem Gay, em 9 de maio, a polícia o prendeu. Howard Gay era originalmente de Buffalo, Nova York. Um militar, ele havia servido na base aérea George, na Califórnia, até 1965, quando foi dispensado com honra, depois de deixar o exército. Ele passou por vários empregos temporários, como motorista de entregas e instalador de linhas telefônicas, até ser contratado como mecânico em uma transportadora aérea de carga, a Lagoon Drive. Ele dirigia uma van bege e em certo momento foi casado, mas se divorciou da esposa em 1983. O casal teve 2 filhos juntos. Ele nunca teve problemas com a lei. Considerando seu trabalho, que o mantinha no aeroporto, provavelmente ele tinha acesso à área de paraquedismo. Ele tinha o porte físico e a idade relatados pelas testemunhas na noite do desaparecimento de Linda, além de coincidir com o perfil criminal. Mulheres que tiveram um envolvimento romântico com Gay, incluindo sua ex-esposa, o descreveram como persuasivo, charmoso e um bom de lábia. Elas também observaram que ele gostava de bondage e de amarrar as mãos das mulheres para trás durante o sexo. A namorada dele, na época, foi ouvida pela polícia e confirmou as afirmações. Ela também afirmou que, nas noites em que as vítimas do estrangulador desapareceram, ela e Gay haviam brigado e ele saiu de casa furioso. Com essas informações, os detetives tinham certeza de ter encontrado o suspeito. Gay foi interrogado por 10 horas e submetido a pelo menos um teste do polígrafo, mas não havia nenhuma evidência que o ligasse diretamente aos crimes. O que os investigadores tinham era circunstancial. Como resultado, a polícia deixou Gay ir embora. Depois, ele disse à imprensa: "A polícia me liberou. É tudo o que eu sei. Eles têm muitos bons motivos. Estão fazendo o trabalho deles. Os testes do polígrafo de Gay foram inconclusivos." A polícia encontrou no escritório de Linda um bloco de notas com o nome e telefone de Gay, considerado possível cliente. Além disso, uma testemunha ocular reconheceu Gay, de 43 anos, em uma linha de reconhecimento na noite do sumiço de Linda. Depois, ela não testemunhou contra ele por medo de morrer. Depois que Gay a viu,
Gay foi monitorado por anos e a polícia ofereceu uma recompensa de $25.000 por informações. Mas ele nunca foi ligado aos crimes por evidências forenses e, portanto, nunca foi acusado pelos crimes do estrangulador de Honolulu. Após ser libertado, o estrangulador não atacou novamente. Em junho de 1986, Gay fez uma viagem para a Califórnia para ver seu filho se formar, mas o jovem morreu em um acidente de carro nessa época. Depois disso, Gay se tornou um cristão renascido e, por fim, voltou para a Califórnia de forma permanente. Ele morreu em 2 de novembro de 2003, aos 60 anos. Apesar da falta de evidências físicas, os investigadores de Honolulu acreditam que Gay é o autor dos crimes. Muitas coisas sobre sua vida e aparência física coincidem com as do estrangulador. Frustrantemente, porém, os casos de Vicky, Regina, Denise, Louise e Linda continuam sem solução. Suas famílias não encontraram nem paz nem justiça. E se Gay fosse realmente o estrangulador, então ele conseguiu viver o resto de sua vida em paz, um luxo que ele não concedeu às suas vítimas. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com seus próprios pensamentos e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.